Oi, esse é o Conexão. Educação é direito. Parece frase comum, mas num país onde quase 12 milhões de pessoas são analfabetas, essa frase deveria estar ecoando com muito mais força. Hoje a gente vai falar sobre educação de jovens e adultos. Vamos saber de novidades na linha de metodologia e como ela pode ser uma resposta para a qualificação profissional no Brasil, onde quase 13 milhões de pessoas estão desempregadas. Vale lembrar que entre as metas do Plano Nacional de Educação, o PNE, está o desafio de aumentar em 25% o nível de escolaridade da população com oferta de EJA integrada à educação profissional. Vamos conversar sobre este assunto com a Edilene Aguiar, que é especialista em EJA do SESI Nacional, e com a Ana Paula Abreu Moura, que é professora da Faculdade de Educação da UFRJ. Muito obrigada pela participação de vocês aqui com a gente. Eu queria começar justamente falando sobre a EJA nesse ponto de vista aí que eu achei super legal quando você falou na apuração com as nossas produtoras, né? A EJA é um direito, né? E a gente pensa numa população que está analfabeta e que poderia estar cobrando por esse direito, né? E é super interessante a gente pensar nessa perspectiva, porque ao longo da nossa história, a gente tem a educação de jovens e adultos sendo tratada de uma forma muito filantrópica. Então, você tem como se fosse uma doação, você tem um movimento de iniciativas aligeradas, com pouco recurso, e a história da EJA enquanto um direito ela é muito recente no nosso país. A gente tem o corte legal com a Constituição de 88. Que estabelece pela primeira vez a questão da educação ser direito do cidadão, inclusive aquele aí, eles usam uma nomenclatura que não é muito que a gente gosta de usar, que é na idade própria, porque a gente entende que não existe idade própria para se educar. E você tem a legislação garantindo isso. Mas hoje isso não é claro ainda para a maioria da população. Então, as pessoas acabam ainda trazendo uma ideia da educação como um favor e não exigindo esse direito. Por outro lado, o que você tem? Você não tem uma chamada pública no sentido de avisar para as pessoas onde estão as escolas, avisar para as pessoas que elas têm direito a essa escola. Então, assim, você não tem chamada pública no momento em que esse educador esse trabalhador tem acesso para ele saber que ele tem direito a isso. E muitas vezes é muito comum, eu sou professora de prática de ensino, e é muito comum as minhas alunas falarem que ficam espantados com a quantidade de obrigado que os alunos em sala de aula falam para elas. Como se fosse um favor, né? Isso. Como é que a gente muda essa mentalidade, Edilene, assim, na sua opinião? Como é que a gente faz com que as pessoas que não tiveram esse acesso, elas entendam que não é culpa delas e que elas não estão sendo ali abençoadas, agraciadas, mas estão recebendo o direito a que lhes cabe? Nós temos um grande problema no nosso país, né, que é a questão cultural. De realmente as pessoas acharem que é vergonhoso você tentar mudar de vida depois que você já é adulto ou passou da idade própria de estudar. Então, isso é um trabalho de convencimento que nós temos que fazer. Nós que entendemos de educação, que estamos à frente de processos educacionais, precisamos mostrar para as pessoas, inclusive com exemplos muito claros, de pessoas que tiveram suas vidas transformadas porque tiveram coragem de ir e buscar a educação como alternativa, como solução para a mudança de vida. Quando a gente pensa no mercado... Quer adicionar, professora? Quero, porque assim, a gente só tem que tomar o cuidado de não responsabilizar a pessoa pelo seu não direito. Exato, isso porque é assim, é muito comum que essa pessoa já se culpe por não ter tido acesso a esse direito. E aí, se a gente coloca simplesmente como um movimento dela de acessar, primeiro, a gente tem que garantir que existam escolas. A gente tem que garantir que essas pessoas tenham condições de acessar essas escolas, porque às vezes a pessoa trabalha no extremo da cidade e mora em outro. Se ela fica numa escola próximo à casa dela, ela não consegue acessar, não consegue chegar a tempo, porque sai tarde do trabalho e vice-versa. Então, assim, como é que a gente precisa também ter iniciativas, ter políticas para garantir esse direito? Porque senão a gente acaba fazendo um movimento de responsabilizar novamente a pessoa pelo direito que ela não teve. E esse convencimento das pessoas, eu acho que passa também por você dar condições reais para elas. Eu conversava com a Edilene lá dentro, né, Edilene, um pouco antes da gente começar a gravação, e a gente falava sobre quantas são as batalhas que essas pessoas têm para conseguir sentar numa sala de aula. Exato. Eu acho que isso tem que ser sempre valorizado também, né? Porque toda vez que a gente fala sobre
EJA aqui no Conexão, eu sempre fico muito tocada, porque eu falo, cara, eu não sei como é que essa pessoa tem força, né? São muitas mulheres com filhos e às vezes com filhos pequenos que estão trabalhando e ainda estão estudando. Como que essa pessoa não consegue enxergar esse valor do que ela está fazendo, né? É uma injustiça muito grande, além dessa perda de direito, né? Porque você tem uma construção histórica, né, que faz isso. A Maria Clara, ela tem a Maria Clara e a Ana Maria Galvão, elas têm um livro que vão falar justamente sobre isso, essa construção desse preconceito. Então tem toda uma construção social em torno desse preconceito. E aí, como o preconceito, ele não é algo natural. Preconceito contra o analfabeto. Ele não é algo natural e ele é algo construído historicamente, a gente tem a obrigação de desconstruir. Só que a gente desconstrói isso com políticas efetivas, com contato com essas pessoas. E isso não é feito de uma hora para outra, porque isso foi uma construção histórica. Você, por exemplo, tem pessoas que associam o falar bonito com ser bem educado. E o falar bonito, o que é falar bonito para essas pessoas? É negar o seu próprio falar e falar como aquele que aparece na televisão. E falar como aquele que tem mais estudo. E aí tem muito a ver com o que você está dizendo, a EJA, essas novidades da EJA, a gente já são novidades que a gente já até tratou aqui, que são novidades bem novinhas, né? Quando a gente pensa nesse reconhecimento dos saberes, né? E que tem um pouco a ver com o que você está dizendo, assim, o reconhecimento do que você já tem. Explica para nós, por favor, Edilene, qual que é esse raciocínio agora da nova EJA? Bem, pensando em todo esse cenário de oportunidade, o que fazer, né? Não deixar só na mão do aluno essa responsabilidade para ele, mais uma vez, como a pesquisa da UNB mostra, o aluno de EJA, que ele sai da escola, né, pela terceira vez, ele não volta mais. Então, o que nós pensamos enquanto SESI? Nós pensamos numa metodologia que garanta esse direito que está lá na lei, na LDB, né, dizendo que essa oferta de educação de jovens e adultos, ela deveria ser feita considerando o diferencial, considerando esse estilo de vida, considerando os seus horários, né, que são diferentes, porque ele passa um dia inteiro no trabalho, ele tem uma família, ele tem uma dificuldade, ele já ficou à margem da sociedade, precisa da garantia e da flexibilidade para estudar. Então, nós fomos buscar em alguns lugares, com alguns estudiosos, outros países, a metodologia de reconhecimento de saberes. Então, nós reestruturamos o projeto EJA do SESI, né, com oferta para todas as etapas de ensino. Nesta oferta, ele não passa dentro da escola o tempo todo, como na oferta convencional. Temos autorização, inclusive, do Conselho Nacional de Educação para essa forma diferenciada de fazer, onde ele passa por todo um processo garantido pela legislação, desde 1996, que ele teria direito a ter os seus conhecimentos adquiridos em ambientes informais, que ele poderia ser aferido e poderia, então, fazer parte, ser certificado pela escola. Então, nós pensamos numa metodologia, estudamos sobre isso. Hoje, o aluno, ele chega no SESI, a porta de entrada para os cursos de EJA é justamente essa metodologia, onde eles têm entrevista, formulários, avaliações também, e ali ele pode, por meio das suas experiências de vida, colocar no papel toda a sua aprendizagem, e os nossos professores, né, eles vão fazer então um paralelo entre a nossa matriz de referência curricular e essas experiências, essas aprendizagens adquiridas nos ambientes de vida e trabalho. Isso torna a educação bem personal, né? Bem personalizada. Eu queria falar um pouco sobre isso também, porque, na verdade, assim, na década de 60, Freire começa uma experiência de educação de jovens e adultos que dá visibilidade. Paulo Freire traz visibilidade para a educação de jovens e adultos. E em várias das obras dele, a gente ouve falar do saber de experiência feito. Porque a gente tem, assim, uma ideia de que o tempo que esse aluno ficou fora da escola foi um tempo perdido. Isso é reproduzido muitas vezes pelos próprios alunos que chegam na sala de aula e falam assim, não, vim recuperar o tempo perdido. Eu estou aqui, professora, que eu preciso recuperar o tempo perdido. E aí a gente começa a fazer todo um trabalho, e eu queria trazer duas situações para exemplificar um pouco isso, porque, por exemplo, aí eu vou trazer uma situação minha como formadora e como professora também, porque eu fui alfabetizadora durante 11 anos de operário da construção civil.
E eu tinha um aluno, o João de Deus, que todo mundo falava para mim que, não, o João de Deus ele precisa ir para a escola, o João de Deus ele é um pata de coelho. Eu não sei se vocês sabem o que é um pata de coelho. Não sei. É justamente aquela pessoa que não assina. Então, na época em que o contra-cheque era assinado, a pessoa colocava a polegar, a digital, e era chamada de pata de coelho. Esse aluno ele vai para a sala de aula, eu consigo convencer ele a ir para a sala de aula, ele vai para a sala de aula e no segundo dia ele não foi. Aí eu falei, bom, na EJA tem muito isso, né? O aluno vai e eu falei, perdi o João de Deus. Aí no terceiro dia, eu era muito novinha nessa época, o João de Deus chega na porta da minha sala de aula e fala, professora, eu queria falar com a senhora. Aí eu falei, pode falar. Ele, não, eu quero que todo mundo ouça. Eu falei, gente, João de Deus está querendo falar com a gente, vamos ouvir. Ele bota a mão no peito e aquele cara que era considerado o pata de coelho da Constituição Civil, bota a mão no peito e fala, professora, me desculpe se a sua aula faltei, mas eu fui à reunião de Jesus, o Rei dos Reis. Eu busco Jesus de dia, toda hora, todo mês. Aceite a explicação e também a salvação de Jesus, o Rei dos Reis. Gente. Veja, se eu pedisse para um aluno universitário fazer um verso, se eu pedisse para qualquer pessoa fazer um verso, talvez não tivesse tanto significado quanto aquele homem que era conhecido por todos como pata de coelho. Então, João de Deus, ele mostra que ele sabe sobre verso, sobre rima, ele traz todo um conhecimento que foi construído, né? É um conhecimento que não é só um conhecimento de mundo, que é também um conhecimento de mundo, porque ele traz a vida dele nos seus versos. E não é, sou pequenininho do tamanho de um botão, carrego papai no bolso, mamãe no coração. Ele estava mandando uma mensagem e fazendo um convite. E aí, quando você fala em repente, Karen, foi muito interessante, porque com isso a gente descobriu que tinha repentistas em sala de aula. Aquela sala de aula que estava cheia de pessoas consideradas pata de coelhos, analfabetos, eles brincavam com as palavras. Eles mandavam um para o outro, eles começaram a fazer desafio, batucando na mesa, e aquilo ali, a gente conversava um pouquinho antes, eu e a Edilene, e a gente falava, a sala de aula da educação de jovens e adultos é uma sala de aula de extremo aprendizado, de muita formação para os professores também. Né? E aí, assim, na UFRJ, a gente tem um programa de extensão que a gente vem tentando fazer um movimento de mostrar para os alunos como que no dia a dia o conhecimento deles está repleto, o mundo deles está repleto de conhecimentos. Eu acho que adicionando aqui essa história que você contou para a gente, professora, eu quero mostrar também outro exemplo assim, muito bonito de educação de jovens e adultos que está em andamento lá no CEJA de Campo Limpo, em São Paulo. Essa unidade tem cerca de 1.500 alunos que têm idades entre 15 e 80 anos. Eles têm muitos estudantes que realmente não conseguiram se encaixar num padrão de escolas, estão em situação de vulnerabilidade social. E os resultados dessa unidade escolar são tão inspiradores que essa escola virou um exemplo em um dos episódios do Janelas de Inovação, que é um programa aqui do canal Futura. Vamos ver agora alguns dos relatos desses alunos. Lógico, uma universidade grande como aqui. E daí eu vim conhecer. E nesse conhecer, o colégio me abraçou de uma maneira que eu nunca fui abraçado, nunca me senti tão confortável e à vontade. As escolas não passam o que aqui faz, né? Aqui é mais leitura, é mais conversa, não é tanta lição. O professor chega, passa a lição na lousa, você copia, ele te explica se você entendeu bem, se você não entendeu, amém. Aqui não, aqui os professores passam de mesa em mesa perguntando se você entendeu, se você não entendeu, qual é a sua dificuldade. E se a gente tem dificuldades, eles ajudam a gente, entendeu? Porque quando eu entrei aqui eu não sabia de nada, nada mesmo. Mesmo já tendo estudado pouco em outras escolas, mas foi aqui que o que eu sei aprendi aqui, no CIEJA. Só que aqui no CIEJA tem muitos meninos que também é da favela, só de eu também estar chegando nesses meninos, mano, que tá seguindo o mesmo caminho que eu segui, mano, de eu chegar pra ele assim e falar, irmão, não é isso, mano, a caminhada não é essa, é ilusão, já não vai não, que eu já passei por isso, eu tive do bom e do melhor, mas eu perdi tudo, mano. Esse negócio do crime é ilusão, vai estudar, dona Eida, as pessoas aqui, todo mundo gosta de mim, sabe, meu esforço de eu estar aqui, porque eu quis, sabe, foi, o CIEJA foi uma segunda porta de vida. A primeira porta foi Deus que me tirou da vida bandida. E depois foi o CIEJA. A liberdade de você ir vir, porque é uma escola que te dá liberdade, você trabalha, você vem estudar, você tem o dia inteiro, você escolhe o período que você quer estudar, né? Então isso é muito bom. Que outra escola, os professores ainda mais testam para os alunos. Os alunos também é difícil ter amizade também. Aí, como aqui é diferente, que os carinhos dos professores, os amigos, um ajuda o outro, o amor e o carinho de todo mundo aqui é gratificante.
Aí, uma coisa que me chamou muita atenção nesse episódio, e eu convido você a assistir esse episódio completo, tá? Lá no nosso Futura Play, é a questão que eles levantam o tempo todo sobre o afeto. Faz muita diferença, parece ali no CIEJA de Campo Limpo, fez muita diferença a questão do afeto, do abraço para essas pessoas, né? Faz tanta diferença que nós tivemos uma experiência final de 2017 muito bacana. Fomos a uma formatura, né, de educação de jovens e adultos, EJA profissionalizante, e nós tínhamos 105 alunos se formando. E num dado momento, o professor levantou e começou a falar o nome de todos os alunos. E os alunos levantavam e falavam uma palavra que remetia um sentimento em relação àquele momento que eles tiveram ali durante o período com a turma. E eu fiquei assim, pensando, meu Deus, o professor sabe o nome de todos eles realmente? Num dado momento da formatura, a coordenadora pedagógica levanta e pergunta: quem aqui recebeu carta que eu escrevi? E aí levantou um, levantou dois, levantaram 10. Falei, carta? Carta. E nós tivemos então alunos que disseram que não pararam, não desistiram por causa do amor, da dedicação, porque o professor os conhece por nome e, mais do que nome, conhece por história de vida. Gente, abraçaram a família, abraçaram filhos, grávidas, idosos, seja quem for. Então faz uma diferença, porque a afetividade, ela não está ligada só àquilo que se vive dentro da escola. A afetividade está presente na nossa vida em tudo. Sim, e é o que a gente está precisando muito, né? Eu quero trazer para a conversa a Paola Russano. Ela é assistente pedagógica educacional lá do CIEJA de Campo Limpo. A gente vai pegar umas dicas com eles, né? Porque está dando super certo lá. Ei, Paola, você me ouve bem? Sim, boa tarde a todos. Muito obrigada por participar com a gente, viu? Eu queria começar te perguntando isso mesmo. Os relatos desses alunos são uns relatos que falam muito de afeto. E eu queria te perguntar o que vocês estão fazendo aí que está fazendo tanta diferença e garantindo que essas pessoas não desistam da EJA. Eu acho que nós estamos numa escuta muito grande desse território, onde estamos pelo menos há 16 anos nesse endereço, né? Estamos com uma história de 20 anos, e o que mais marca nesse trabalho de 20 anos é a escuta desses estudantes, né? A escuta, o acolhimento e a flexibilidade na hora de estudar. Então, a escuta, porque a gente olha para esse território e entende o que esse território precisa, né, em termos de acolhimento, de estrutura, da problemática cotidiana, né, o que esse estudante quer para a vida dele, o que ele vai buscar numa unidade escolar, né. Acolhida no sentido de que eles precisam muito desse ambiente que seja bonito, gostoso de estar ali, né? Nós temos muitas plantas no local que são cuidadas por eles, por funcionários do local. Esse espaço também tem que ser muito cuidado, né? E, Paola, vocês contam com algum tipo de financiamento, algum recurso extra, além do que já é previsto para todas as unidades? Então, nós temos o financiamento pela Prefeitura mesmo de São Paulo, que é totalmente revertida nos espaços, né? Mas a gente tem algumas parcerias, sim, com algumas pessoas de fora, alguns institutos, mas para enriquecer, para embelezar, para também trazer a voz da cultura muito forte, temos sim parcerias, sim, mas a maioria é da Prefeitura. Entendo. E assim, é claro que eu acredito, eu percebo que cada cidade tem a sua realidade, cada escola, cada unidade escolar também tem a sua realidade. Mas você consegue elencar algumas características aí do CIEJA ou ideias, iniciativas que podem ser replicadas em outras unidades escolares de educação de jovens e adultos? A gente tem um trabalho muito atencioso para escolha com os alunos de temas geradores. Eu acho que isso faz muita diferença, porque o aluno ele escolhe o que ele quer estudar, né?
Nós não temos séries, né? Ele não é agrupado de qualquer forma, ele é agrupado... Ele tem um gatinho aí, Paola, querendo aparecer. Então... Que fofo! Quando fala sobre ele deu todo uma mundo quer subidinha aqui. Mas tudo bem, tudo bem. Eles são agrupados por níveis de aprendizagem. Então, a primeira turma, por exemplo, de uma pessoa que ela não consegue ainda assinar o nome, se chama acolhimento, o grupo que ele entra. Então, ele entra nesse grupo sabendo que outras pessoas também estão buscando essa informação que ele também está. Então, é muito especial, porque eu encontro também nos outros uma possibilidade de apoio, de acolhida e tudo mais, né? Então, esse tipo de olhar cuidadoso para o estudante, isso faz muita diferença no espaço. Então, eu vou para um grupo que eu não vou ficar destoando, né? Eu vou para um grupo que vai me acolher na medida que eu preciso, né? Muito legal, Paola. E a questão da cultura. E a questão da cultura que é muito forte também dentro do espaço. Tem espaço, então, para a cultura, né? Entendo, algum tipo de manifestação cultural, é isso? A gente trabalha com muitas linguagens, né? A linguagem do teatro, da música, da dança, são linguagens que eles também buscam muito. Pela riqueza de possibilidades de fala, de expressão, porque eles vêm de uma dureza de vida um tanto quanto judia muito, né? Então, já tive alunos, estudantes, que eles se emocionaram quando eles foram colorir uma imagem para um trabalho que a gente estava fazendo. E conversando com essa senhora, ela estava dizendo que na infância ela queria muito colorir, ela não teve oportunidade porque ela tinha que trabalhar. E ela não podia parar para fazer coisa que era inútil, que falaram para ela que era inútil. Então, é um olhar para o passado muito grande e ressignificar todo esse passado, né? Nossa, muito profundo mesmo. Paola, eu quero muito agradecer a sua participação, agradecer a participação desse gatinho aí também, viu? Volte sempre ao Conexão e aí parabéns, viu? Realmente as histórias que vêm aí de Campo Limpo são muito inspiradoras. Obrigada por vir dividir com a gente. Agradeço muito também. Gratidão. Olha só, eu queria que a gente falasse agora sobre essa questão do PNE, né, que tem essa meta dos 25%. O que você acha? Acha que a gente precisa mesmo de uma meta desse tipo? É uma meta importante para garantir essa junção, né, tanto da EJA com a educação profissional? A gente tem uma questão da própria educação básica, né, que não está sendo garantida ainda, que é essencial que a gente consiga garantir a educação básica. No município do Rio de Janeiro, por exemplo, nós temos desde o ano de 2015 uma lei que foi aprovada na Câmara de Vereadores para o município do Rio, de construção de uma escola, pelo menos uma escola exclusiva para a educação de jovens e adultos por CRE. Hoje nós temos duas. CRE, Coordenadoria Regional de Educação. Nós temos só duas. Então, assim, temos 11 CREs. Isso para a gente é um problema muito sério. Desde 2015, então? Desde 2015. Então, a gente está em 2019, deveríamos ter 11 e temos duas. Temos duas. Entendi. Então, o que acontece? Quando você chega numa escola que não é exclusiva de educação de jovens e adultos, você tem desde a questão que a aluna coloca ali, de todo o entendimento do que é educação de jovens e adultos. Eu já fui em escola, por exemplo, que eu presenciei a mulher suplicando para entrar, porque ela não conseguiu entrar, chegou 2 minutos depois da tolerância, que era 18h30 a tolerância, ela chegou 2 minutos, 18h32, e não deixavam ela entrar, e ainda colocavam que ela estava sem uniforme. Caramba! Então, assim, além disso, você tem toda uma questão da própria utilização da escola, desde o mobiliário, que vai dizendo para aquele aluno que ele está no lugar errado, na hora errada, porque aquele mobiliário não é próprio para ele, o corpo dele não cabe ali, aquela escola é uma escola para criança. Desde a biblioteca que não abre, porque os alunos adultos podem estragar. Quando existe laboratório de informática, o laboratório de informática não deixa os alunos adultos acessarem. Então, você tem uma série de questões para garantir o mínimo. E é claro que você tem também algumas iniciativas que vão articular a educação básica, a formação profissional, que podem também ajudar esse aluno não só nessa inserção no mercado de trabalho, mas também na busca da sua própria vocação. A gente tem pouquíssimo tempo, mas eu queria também ouvir sua opinião, assim, em relação a essa... Não, sem nenhum problema. A meta do PNE, você acredita que a gente vai conseguir atingir?
Bem, dizer que nós vamos conseguir atingir, eu acho que seria assim um pouco prematuro da minha parte dizer que nós vamos atingir. O que nós não podemos fazer é só ver o problema e não fazer nada. Então, acho que hoje nós estamos numa condição no país que nós precisamos agir. Enquanto SESI, realmente hoje nós temos a EJA profissionalizante, ela é justamente essa oportunidade de você concluir os seus estudos, né, finalizar a educação básica e também fazer cursos de qualificação profissional. Sabemos que nós temos aí um desafio enorme pela frente. Hoje nós temos escolas dentro do SESI que não acontece, né, diferente do exemplo que a colega deu. Hoje as nossas escolas, elas são escolas que abraçam esses alunos, seja no que tange a tamanho, né, do mobiliário e etc. Então nós temos a EJA profissionalizante, é um gargalo para a sociedade? É um gargalo, sim. Nós sabemos de pesquisas que dizem que, por exemplo, este ano nós tivemos uma seleção de pessoas no mercado com mais de, eu não lembro agora o número exato, mas 60% das vagas ofertadas não foram preenchidas por falta de qualificação profissional. E não é só a formação básica, é o conjunto. É a formação profissional. Exatamente, é a formação profissional também. Então, eu acho que a partir do momento que nós temos a oportunidade de agregar valor àquilo que a gente já faz, que é a educação básica com qualificação profissional, nós estamos preparando um pouco melhor essa pessoa para esse mercado, que tem a vaga e não tem a mão de obra qualificada. Existe a demanda, e nós temos né? pessoas precisando do emprego. Claro, né? A gente começou falando, né, que são 13 milhões de desempregados. Eu quero muito agradecer a participação de vocês aqui com a gente. 25 minutos passam muito rápido, como eu falei, né? Mas agradeço mesmo pela participação de vocês. E a você de casa também te agradeço. Se você quiser rever essa e outras entrevistas, é só acessar futuraplay.org. Um beijo e até a próxima.